O frio tinha dentes afiados. Elsie aprendera essa verdade da maneira mais difícil. Não pelos avisos da mãe ou pelas histórias dos curandeiros antigos, mas por anos a fio a dormir perto de paredes com correntes de ar e a acordar com geada nas pestanas. Ela conhecia a mordida específica do inverno em Valdemar, a forma como se rastejava por baixo da lã e se pressionava contra os ossos, como se procurasse algo que pudesse guardar. Naquela noite, era particularmente cruel. Movia-se pelo grande salão do castelo de Thornwall de cabeça baixa, o tabuleiro equilibrado cuidadosamente na anca, as canecas de barro tilintando suavemente a cada passo. O salão estava cheio. Guerreiros e nobres, ombro a ombro, ao longo das longas mesas de carvalho. As suas vozes misturavam-se com risos e o cheiro espesso de javali assado, cerveja derramada e resina de pinho a arder das tochas que ladeavam as paredes de pedra. O fogo na lareira central rugia alto, o seu calor espalhando-se generosamente pelo salão, exceto onde Elsie caminhava. Era estranho a forma como as pessoas se moviam sem querer, mudando ligeiramente, virando um ombro, inclinando uma bota, como se uma corrente invisível as empurrasse para longe dela. Ela deixara de notar isso conscientemente há anos. O seu corpo simplesmente sabia como navegar nos espaços vazios que se formavam à sua volta. As pequenas aberturas que não surgiam por bondade, mas pelo nojo coletivo e silencioso que seguia um ômega marcado como rejeitado. A marca no seu pulso esquerdo estava velha agora, curada há 3 anos numa cicatriz pálida em forma de crescente partido. A marca de Lord Hadwin, atravessada por uma única linha afiada, o sinal universal em Valdemar de que um ômega fora considerado indigno e afastado. Ela mantinha a manga puxada para baixo. Sempre o fazia. Mova-se. Um guarda-beta de ombros largos deu um passo para o lado sem olhar, atingindo o seu tabuleiro com o cotovelo. Uma das canecas escorregou. Elsie apanhou-a antes que caísse, pressionando-a de volta no lugar com as 2 mãos. O guarda não olhou para trás. O homem ao seu lado ria de outra coisa qualquer. Ela continuou a caminhar. A extremidade inferior do salão onde serviam os criados já estava lotada. Cada banco ocupado por pajens, trabalhadores da cozinha e os ômegas de posto inferior que serviam sob as ordens do cozinheiro-chefe. Elsie escaneou rapidamente o comprimento da mesa, os dedos apertando o tabuleiro. Não havia espaço, nem uma única abertura suficientemente larga para ela pousar o tabuleiro, comer um pedaço de pão e descansar os pés antes que a segunda ronda de serviço da noite começasse. Ela virou-se, procurando na sala, e foi aí que o viu. No fim do grande salão, para lá das mesas principais, para lá do fogo, para lá da fila de guardas em sentido de marcha ao longo da parede de pedra, havia um estrado elevado onde se sentava a mesa principal. Era esculpida em carvalho escuro, polida até ao brilho, separada do resto do salão por 3 degraus largos, e uma lei tácita que nenhum abaixo do posto de gama jamais ousara aproximar-se sem convite. A mesa principal estava quase cheia. Quase. Na sua extremidade, pressionado contra a parede de pedra onde a luz das tochas mal chegava, havia um assento vazio. Uma simples cadeira de madeira, menor que as outras, afastada ligeiramente, como se quem a usara pela última vez tivesse saído à pressa. Sem caneca, sem prato, sem nome. Apenas uma cadeira vazia na borda de um mundo que nunca lhe fora permitido entrar. Elsie ficou no meio do grande salão, segurando um tabuleiro de canecas de barro, e encarou aquela cadeira por um longo momento. Ela sabia melhor, sempre soubera melhor, mas os seus pés doíam até os ossos. Estava de pé desde antes de a luz cinzenta da madrugada tocar as torres orientais do castelo, a carregar água, a transportar lenha, a esfregar pedras. O pão que lhe fora prometido ao meio-dia nunca chegara porque o cozinheiro-chefe dera sua porção ao novo rapaz da cozinha sem explicação. E Elsie não perguntara 2 vezes. Não comia desde a noite anterior. As suas pernas tomaram a decisão antes que a sua mente terminasse de argumentar. Cruzou o salão lentamente, mantendo os olhos em frente, o tabuleiro pressionado ao lado do corpo. Ninguém lhe chamou. Simplesmente pararam de falar em pequenos grupos à sua passagem. Uma onda de silêncio seguindo seu caminho em direção ao estrado. Subiu os 3 degraus sem olhar para cima.
chegou à cadeira vazia. Pousou o tabuleiro na borda da mesa com grande cuidado, puxou a cadeira silenciosamente para trás e sentou-se. Por 3 longos segundos, foi o melhor que se sentira em meses. Então o silêncio à sua volta aguçou-se para algo mais. Sentiu-o antes de o ver. A qualidade de quietude que cai sobre uma sala não pela paz, mas pelo choque coletivo. Levantou os olhos lentamente e encontrou-se a encarar diretamente o rosto do homem sentado no centro da mesa principal, a não mais de 4 assentos de distância. Nunca vira o rei Tristan de perto. Vira-o de longe, da forma como todos em Thornwall o tinham visto. Uma forma escura num cavalo à frente de uma coluna de guerra que regressava. Ou uma figura distante em pé no topo da torre oriental do castelo ao crepúsculo, a sua juba negra de cabelo trançado e imóvel no vento. Ouvira histórias, claro. Todos os criados do reino tinham ouvido. O rei Alfa de Valdenmore, cujo lobo se dizia ser tão grande quanto um destriero, e cujos olhos podiam silenciar uma sala de um campo de distância. Um homem que quebrara 3 linhas de guerra inimigas sozinho. Um homem que não sorria, não abrandava e não perdoava. Ele estava a olhá-la diretamente. Os seus olhos eram da cor do gelo profundo de inverno, azul pálido e absolutamente imóveis, por baixo de sobrancelhas escuras e emoldurados pelos ângulos agudos de um rosto que parecia esculpido por alguém que compreendia tanto a beleza como a severidade. As suas tranças negras estavam puxadas para trás e atadas com um cordão de couro, algumas mechas soltas roçando-lhe o maxilar. Uma fina cicatriz branca corria de um pouco abaixo do olho esquerdo até a borda da maçã do rosto. Usava armadura de couro preta, o peitoral cruzado com grossas correias castanhas, braçadeiras apertadas sobre os antebraços. As suas mãos, grandes, com cicatrizes nos nós dos dedos, repousavam planas sobre a mesa. Não estava a pegar numa arma. Não estava de pé. Estava simplesmente a observá-la com uma expressão que não revelava absolutamente nada. Elsie sentiu o corpo inteiro ficar rígido. À volta da mesa, os outros nobres estavam paralisados em vários estados de alarme. Um Lord Gama à esquerda do rei tinha a caneca a meio caminho da boca e não se movera há vários segundos. Uma nobre numa bata vermelha tinha pressionado 2 dedos aos lábios. 2 guardas perto da parede tinham dado um passo em frente e depois parado, aparentemente à espera de uma ordem que ainda não viera. A voz de Elsie saiu mais baixa do que ela pretendia. Perdoem-me. Eu apenas. Ela parou, engoliu em seco, tentou novamente. Perdoe-me. Eu só... Não havia lugar abaixo e eu só queria descansar um momento. Eu vou-me embora. Empurrou a cadeira para trás e começou a levantar-se. Sente-se. A voz do rei era baixa, sem pressa, e ecoava pela mesa como o trovão ecoa por um campo aberto. Sem esforço, sem dúvida. Aterrissou no seu peito como uma pedra lançada em água parada. Elsie ficou parada meio caminho de pé. O Lord Gama baixou a caneca. A mão da nobre caiu dos lábios. Os 2 guardas trocaram um olhar. Tristan não tirara os olhos dela. A sua expressão não mudara. Pegou na caneca à sua frente, levantou-a, bebeu uma vez e pousou-a de volta na mesa. Depois disse sem levantar a voz. Ouviu-me. Elsie sentou-se novamente. As suas mãos tremiam. Pressionou as planas contra as coxas debaixo da mesa, querendo que ficassem imóveis. O seu coração batia contra o interior das suas costelas com uma velocidade que a envergonhava. Encarou a superfície da mesa à sua frente. Os veios escuros do carvalho, um anel tênue deixado por uma caneca, uma pequena rachadura a correr ao longo da borda da madeira, e esperou pelo que quer que fosse acontecer a seguir. Nada aconteceu. O rei virou-se de volta para o homem à sua direita e disse algo numa voz baixa. A conversa na mesa principal retomou lenta, cautelosamente. O Lord Gama finalmente bebeu da sua caneca. A nobre desviou o olhar. O guarda deu um passo para trás, e Elsie sentou-se na borda da mesa do rei com o seu tabuleiro de canecas vazias e o coração na garganta, completamente incapaz de compreender o que acabara de ocorrer. Puxou a manga mais para baixo sobre o pulso sem pensar. Era um hábito tão antigo que há muito deixara de ser consciente. O instinto de esconder a cicatriz do crescente partido, de tornar a vergonha invisível, de encolher até ocupar tão pouco espaço que ninguém se incomodava a olhar.
Mas ela estava sentada à mesa do rei Alfa no castelo de Cornwall depois de subir 3 degraus que nenhum ômega da sua categoria tinha o direito de subir. E o rei dissera-lhe para se sentar. Não compreendia. Não tinha certeza se devia compreender. Do outro lado da mesa, um jovem nobre chamado Corvin, de rosto estreito, olhos âmbar, a sua túnica cinzenta bordada com o fio de prata de uma casa beta de alta linhagem, observava desde que ela se sentara. A sua expressão não era como a do rei. A sua expressão era que ela conhecia bem, afiada nas bordas, curvando-se ligeiramente nos cantos. O olhar de alguém que encontrara algo interessante para desmontar. Seria problema. Ela podia senti-lo. Mas, por agora, por este único momento estranho, Elsie do Crescente Partido sentou-se à mesa principal de Cornwall e pressionou as mãos trêmulas contra as coxas e respirou. Lá fora, o vento batia nas pedras do castelo com um som como um punho. Ninguém lhe trouxe comida. Estava bem. Elsie não esperava que alguém o fizesse. Sentou-se na borda da mesa principal com o tabuleiro no colo e as costas direitas contra a cadeira de madeira, ocupando o menor espaço possível, respirando lenta e deliberadamente, da forma como se ensinara a respirar em salas difíceis, firmemente, silenciosamente, como se não estivesse realmente ali. O grande salão regressara ao seu barulho. Vozes elevavam-se e cruzavam-se. Botas raspavam contra a pedra. E o fogo na lareira central crepitava e chiava com o ocasional sopro de resina de um tronco verde. O cheiro de javali assado era espesso e rico no ar, sobreposto sob fumaça de madeira e o leve tangue de ferro que sempre se agarrava aos guerreiros do rei, couro, suor, velhas campanhas. Uma serva movia-se ao longo do lado distante da mesa principal com uma bilha de barro, reabastecendo canecas sem olhar para cima. Ela não se aproximou da extremidade de Elsie. Elsie não a chamou. Concentrou-se, em vez disso, em manter a respiração regular e os olhos apontados para algum lugar neutro. O fogo, a parede distante, as sombras profundas a acumular-se nas vigas de madeira do teto. Estava desconfortavelmente ciente do homem a 4 lugares à sua esquerda. Não porque ele a estivesse a olhar. Não estava tanto quanto ela podia dizer. O rei Tristan estava ligeiramente inclinado para o general de ombros largos à sua direita, ouvindo algo dito em tons baixos e sérios. As suas sobrancelhas escuras franzidas em concentração silenciosa. As suas mãos ainda estavam planas sobre a mesa. Ele não a olhara uma vez desde que lhe dissera para se sentar, o que era pior de alguma forma do que se continuasse a observar. Significava que ela não conseguia parar de o observar. Desviou o olhar e fixou-o novamente nos veios da mesa. Escolha interessante de assento. A voz veio da sua direita, perto o suficiente para fazer encolher os ombros. Virou-se lentamente. Corvin mexera-se. Estava agora a 2 lugares de distância. Os seus olhos âmbar fixaram-se nela com a atenção descontraída de um homem que não tinha melhor lugar para estar e a achava profundamente divertida. Era mais jovem do que ela pensara inicialmente, não mais de 25 anos, magro da forma de homens que lutavam com velocidade em vez de força, com um nariz comprido e uma boca fina, que sorria frequentemente e raramente o fazia com sinceridade. A sua túnica bordada a prata estava impecável, apesar da festa, da noite. Um nobre beta, decidiu ela, o tipo que nunca tinha passado fome. Não quis ofender, disse Elsie cuidadosamente. Não havia espaço abaixo. Há sempre espaço abaixo, disse Corvin agradavelmente, para pessoas que pertencem abaixo. Ela não disse nada. Ele inclinou a cabeça. Tu és uma das ômegas do castelo, sim? Não me lembro de ter visto a mesa principal antes de hoje à noite. Os seus olhos moveram-se brevemente para o seu pulso esquerdo, onde a manga cobria a cicatriz. Na verdade, não creio que alguma vez tenha visto um ômega rejeitado sentar-se à mesa do rei em qualquer castelo, em qualquer reino. Pegou na sua caneca e bebeu dela, observando-a por cima da borda. Noite notável. Vou-me embora quando o período de descanso terminar, disse Elsie. A sua voz saiu mais firme do que se sentia. Vais? Ele pousou a caneca. E se o rei te dissesse novamente para ficares? Ela não tinha resposta para isso. E ambos sabiam. Corvin sorriu, o sorriso fino e curvo de alguém que acabara de confirmar uma suspeita.
Recostou-se na cadeira e cruzou os braços soltos, o seu olhar passando por ela em direção ao rei com uma expressão mais difícil de ler. Algo calculista moveu-se por detrás dos seus olhos antes de voltar a desaparecer na cordialidade. Qual é o teu nome, Ômega? Considerou não responder. Depois decidiu que o silêncio apenas prolongaria a conversa. Elze. Só Elze, sim. Sem casa, sem marca de posto. Ele olhou novamente para o seu pulso. Apenas uma cicatriz debaixo de uma manga e uma caminhada muito confiante de 3 degraus que não tinhas o direito de subir. Elze virou-se para o encarar completamente pela primeira vez. Manteve a voz baixa e calma. Precisas de algo de mim, meu senhor? Ou estás apenas a passar o tempo? Algo mudou na sua expressão. Não ofensa exatamente, mas como recalibramento de um homem que esperava menos. Ele estudou-a por um momento com a cabeça ligeiramente inclinada. A cordialidade no seu rosto, dando lugar brevemente a algo mais genuíno e consideravelmente menos confortável. Então riu, um som curto e real, e virou-se de volta para o seu prato. Apenas a passar o tempo, disse ele. Aproveita o teu descanso, Elze. Virou-se dele e encarou o fogo. O seu batimento cardíaco não abrandara. Estava ciente, com a clareza persistente de quem sobreviver a salas difíceis prestando atenção, que Corvin não era um simples irritante. Havia arquitetura por detrás das suas perguntas. Ele estivera a construir em direção a algo, a testar as bordas de algo, e ainda não chegar à sua conclusão. Precisaria de ter cuidado com ele. Mas cuidado era a única forma que ela conhecia de se mover pelo mundo. A festa continuou o seu longo e ruidoso arco em direção ao fim da noite. Elze permaneceu sentada. A certa altura não soube dizer exatamente quando. Um pequeno prato de pão escuro e queijo duro apareceu na borda da mesa perto do seu tabuleiro. Não vira ninguém colocá-lo. Não olhou para o centro da mesa. Comeu o pão lentamente, em pequenas dentadas, olhando para o fogo. Era o melhor pão que provara em meses, denso e quente, ainda com o fantasma do calor do forno, com uma crosta que dava uma estaladela satisfatória sob os dentes. O queijo era picante e seco, e ela comeu cada migalha. Estava ciente, distraidamente, que os seus olhos estavam quentes. O calor particular que vinha não da gratidão, mas da súbita proximidade de algo que quase esquecera que merecia. Algo tão pequeno e simples como o pão, colocado onde ela o pudesse alcançar. Reprimiu esse sentimento antes que pudesse tornar-se visível. Quando a festa começou a diminuir, quando o barulho desceu de rugido para um murmúrio baixo, e as servas começaram a recolher as bilhas vazias das mesas de baixo, Elze levantou-se silenciosamente da sua cadeira, endireitou a sua capa de lã cinzenta, levantou o tabuleiro, e desceu os 3 degraus do estrado com a mesma caminhada cuidadosa e sem pressa que usara para o subir. Ninguém a deteve, ninguém lhe falou. Recolheu as canecas vazias das mesas de baixo, sem que lhe pedissem, empilhando-as no seu tabuleiro em filas ordenadas, e levou-as de volta para as cozinhas. A passagem era estreita e fria, esculpida na pedra interior do castelo, iluminada por uma única tocha engastada no alto da parede. Podia sentir o cheiro das cozinhas à frente. Cinza, gordura, a mordida ácida de soda cáustica dos barris de lavagem. Estava quase a chegar à porta da cozinha, quando ouviu botas na pedra atrás dela. Passos rápidos, propositados, moveram-se para o lado da passagem para deixar quem quer que fosse passar. Não passaram. Ela virou-se. Não era Corvin. Eram 2 homens que ela não reconhecia. Não criados do castelo, não guardas com o brasão do rei. Usavam lã de viagem simples, escura e poeirenta, sem marcas de casa nas capas. Ambos eram grandes. Ambos a olhavam com a atenção focada de homens que esperavam que ela estivesse sozinha. O da esquerda falou primeiro. A sua voz era baixa e deliberadamente calma, a forma como um homem fala quando quer parecer razoável enquanto é tudo menos isso. Sentaste-te à mesa de Lord Hadwin esta noite. O aperto de Elze no tabuleiro apertou. Sentei-me à mesa do rei. A marca de Lord Hadwin está no teu pulso, disse o homem. Isso significa que respondes a Lord Hadwin, e Lord Hadwin quer saber o que o rei Alpha te disse. O frio na passagem não tinha nada a ver com a pedra. O rei não me disse nada, disse Elze cuidadosamente. Ele disse-me para me sentar, só isso.
Os dois homens trocaram um olhar, breve, confirmador, como se essa resposta tivesse sido antecipada e não fosse suficiente. O da direita deu um passo para o lado, e Elsie compreendeu com um arrepio de clareza fria que eles estavam a posicionar-se para bloquear a passagem em ambas as direções. O seu ex-companheiro, Hadwin. Mesmo 3 anos após a rejeição, com a sua marca ainda escrita no seu pulso, ele tinha olhos neste castelo. Ele estava a observá-lo. E agora, na única noite em que fizera algo visível, na única noite em que subira 3 degraus que não tinha o direito de subir e sentara-se numa cadeira que ninguém usara, ele notara. Ela estivera tão focada em sobreviver ao grande salão que se esquecera de pensar no que viria depois. Respirou lentamente pelo nariz. Não tenho nada a dizer a Lord Hadwin, disse ela, e pedir-vos-ia que me deixassem passar. Nenhum dos homens se moveu. A tocha na parede tremulou quando uma corrente de ar atravessou a passagem de algum lugar no fundo da barriga de pedra do castelo. Na luz intermitente, as sombras nos rostos dos 2 homens mudaram e aprofundaram-se. E Elsie sentiu a primeira ameaça real de medo a abrir caminho pelo seu peito, não a ansiedade baixa e familiar de uma sala difícil, mas algo mais frio e aguçado, o tipo que dizia, isto é diferente. Então um terceiro par de botas bateu na pedra, vindo de trás dos 2 homens, da direção do grande salão. Os 3 viraram-se. O rei Tristan estava à entrada da passagem. Não se movia rapidamente. Não se movia de todo, na verdade. Simplesmente parara na boca da passagem com os braços soltos ao lado do corpo, e os seus olhos azul pálido moviam-se dos 2 homens para Elsie e de volta, com uma expressão inteiramente desprovida de calor e, portanto, consideravelmente mais perigosa do que a raiva. O silêncio durou 4 longos segundos. Então o homem da esquerda deu um passo para trás. Os 2 homens em lã de viagem não correram. Correr teria sido uma admissão. E os homens enviados por Lord Hadwin eram demasiado praticados na arte da distância cuidadosa para cometerem esse erro. Em vez disso, o da esquerda endireitou-se lentamente. A forma como um homem se endireita quando quer parecer que simplesmente esteve de pé numa passagem sem motivo particular, e ofereceu uma curta e rígida reverência na direção do rei. Vossa Majestade, disse ele. A sua voz perdera a sua calma deliberada. O que a substituiu foi algo mais fino. Tristan não disse nada. Caminhou para frente, não rápido, não devagar. Com o peso particular sem pressa de um homem que compreendia que o espaço à sua volta se reorganizava sem qualquer esforço da sua parte. Os 2 homens pressionaram-se contra os lados da passagem enquanto ele se movia entre eles. E ele não olhou para nenhum deles ao passar. Parou a 2 passos de Elsie, perto o suficiente para que ela tivesse de inclinar o queixo para cima para encontrar os seus olhos. E olhou para ela com a mesma quietude ilegível que usara toda a noite à mesa. Estás magoada? Perguntou ele. A pergunta era tão simples e tão inesperada que, por um momento, Elsie não a processou como palavras. Processou-a como som. Baixo, direto, carregando o peso específico de uma pergunta que esperava uma resposta honesta em vez de uma performática. Não, ela disse. Meu senhor, uma pequena correção passou pela sua expressão, algo que poderia ter sido o início de desacordo. Mas ele não abordou a sua escolha de título. Olhou para lá do ombro dela para a porta da cozinha. Depois de volta para o seu rosto. Então virou-se. Tu, disse ele. E a sua voz mudou de registro de uma forma que não era mais alta, mas era de alguma forma maior, preenchendo a passagem de pedra de chão a teto. Ambos enviou para este castelo. O homem da esquerda abriu a boca. Cuidadosamente, disse Tristan. O homem fechou-a novamente. Ele e o seu companheiro trocaram um olhar que durou meio segundo e comunicou muito. Então o homem da esquerda deu o seu nome. Drest, sem casa, uma espada livre, e disse que tinham vindo com um grupo de mercadores pelo portão leste há 3 dias, e estavam apenas a passar pelo castelo no caminho de volta para a Cidade Baixa. O silêncio após esta explicação foi longo o suficiente para ser a sua própria resposta. Detenham-nos, disse Tristan sem levantar a voz para alguém atrás dele. Elsie olhou para lá do seu ombro. 2 guardas do rei. Ela não os ouvira entrar na passagem. Não os vira atrás dele nas sombras.
Avançaram e pegaram nos dois homens pelos braços com apreensão eficiente e sem discussão de pessoas que faziam isso frequentemente. O homem chamado Drest não resistiu. O seu companheiro olhou para o chão. Foram levados de volta para o grande salão sem cerimônia, e o som das suas botas desvaneceu-se no barulho geral do castelo a assentar para a noite. A passagem estava silenciosa. Elsie e o rei estavam a 1,20 metros de distância à luz da tocha. Estava ciente com uma aguda e desconfortável percepção de como devia parecer. A sua capa cinzenta ligeiramente amarrotada pelo trabalho da noite. A sua trança dourada a soltar-se na ponta onde o laço escorregara. As suas mãos ainda a agarrar o seu tabuleiro de canecas empilhadas, como se fosse algo que precisasse de ser protegido. Estava também ciente de que estava na presença da pessoa mais poderosa de Valdemar num corredor de pedra estreito, sem mais ninguém à volta, e que ela não tinha quadro para esta situação porque nada na sua vida se assemelhara minimamente a ela. Recorreu ao que conhecia. Obrigada, disse ela calmamente. Vossa Majestade. Ele olhou para ela por um momento. Depois disse, sabes quem os enviou? Não era uma pergunta. Ela respondeu mesmo assim. Manteve a voz firme. Eu fui a sua ômega há 3 anos, antes da rejeição. Ela fez uma pausa. Ele tem uma marca no meu pulso. Ele considera isso uma forma de reivindicação contínua. Embora a lei diga que um vínculo rejeitado não acarreta nenhuma obrigação contínua por parte do ômega. Tristan disse, sim. Ela encontrou os seus olhos brevemente. Lord Hadwin interpreta a lei criativamente. Algo passou pela expressão do rei, rápido e escuro, desapareceu antes que ela pudesse nomeá-lo. Olhou para o pulso esquerdo dela, onde a manga cobria a cicatriz, e depois de volta para o seu rosto. Não lhe pediu para a mostrar. Ela ficou grata por isso, de uma forma que a surpreendeu com a sua intensidade. Onde ficam os teus aposentos? Perguntou ele. A ala dos servos do leste. 3º andar. O corredor distante. Hesitou. Não é. Tem uma porta com ferrolho. Não estou sem proteção. Um ferrolho, repetiu ele. A forma como disse não foi zombeteira. Foi a voz de um homem a medir a distância entre o que existia e o que era suficiente, e a achá-la significativa. Ficou em silêncio por um momento. Os seus olhos pálidos percorreram as paredes da passagem, como se a própria pedra lhe pudesse oferecer algo útil. Então disse, serás transferida para o pátio interior, o corredor oeste. Os aposentos dos servos lá são mais próximos da rotação da guarda. Elsie encarou-o. Ela parou. Começou de novo. Isso é... Vossa Majestade, esses aposentos são para o pessoal sênior da casa. Eu sou da cozinha. Eu carrego tabuleiros e busco água. Eu não sou... Tu também és uma ômega que acabou de ser encurralada numa passagem por 2 homens a trabalhar para um lorde que não tem qualquer direito legal sobre ti e arrogância suficiente para os enviar para o meu castelo. Independentemente disso. Ele disse isto sem inflexão, como se estivesse a ler um documento. O corredor oeste, amanhã de manhã. O meu mordomo mor tratará disso. Abriu a boca, fechou-a. O argumento que ela vinha a montar, prático, cuidadoso, projetado para ocupar o menor tempo ou recursos de qualquer pessoa, dissolveu-se antes que ela o pudesse proferir, porque havia algo no tom dele que ela reconheceu de uma direção inesperada. Não autoridade, exatamente. Estava habituada à autoridade. A autoridade era o que Lord Hadwin usara quando atravessara a marca do crescente no seu pulso e lhe dissera que ela não era nada. Isto era diferente. Isto era algo que não exigia a sua concordância e não parecia querer a sua gratidão e não estava, tanto quanto conseguia determinar, a representar nada para ninguém. Foi simplesmente uma decisão tomada por alguém que olhara para uma situação e a achara inaceitável. Engoliu em seco. Sim, Vossa Majestade. Ele deu um aceno curto, do tipo que fecha um assunto, e virou-se para ir embora. Por quê? A palavra saiu dela antes que ela decidisse dizê-la. Ele parou. Sentiu o instinto imediato de se desculpar, de retirar a palavra, de se dobrar de volta para a forma de alguém que não fazia perguntas a reis em passagens escuras, mas ela tinha perguntado e estava agora no ar entre eles. E ela estava, apesar de tudo, cansada de engolir perguntas que mereciam respostas. Tristan virou-se lentamente.
Olhou para ela com aqueles olhos pálidos de inverno e por um longo momento não disse nada. A tocha na parede enviava uma luz quente e instável pelos planos do seu rosto. O maxilar agudo, a fina cicatriz ao longo da maçã do rosto, as tranças escuras a cair no pescoço. Parecia um homem a quem fora feita uma pergunta inesperada e que decidia com grande deliberação se devia respondê-la honestamente. Porque uma marca rejeitada não te torna menos, disse ele finalmente. A sua voz era baixa, sem o peso que usara nos dois homens. E não torna a reivindicação de Hadwin sobre ti válida, e não significa que merecias o que aconteceu naquela passagem. Elsie ficou muito quieta. Conheces Lord Hadwin, disse ela. Também não era uma pergunta. Sei que tipo de homem ele é, disse Tristan. Sei há algum tempo. Havia algo naquela frase que era maior do que a frase em si, algum peso a pressionar a parte inferior das palavras. Mas ele não a ofereceu, e ela não a puxou. Não aqui. Não hoje à noite. Ele manteve o seu olhar por mais um momento, e depois estava a voltar pela passagem em direção ao grande salão. As suas botas batiam na pedra num ritmo regular e sem pressa. A sua capa preta de pelo movia-se atrás dele como uma sombra que aprendera a seguir a uma distância respeitosa. Elsie ficou na luz da tocha com o seu tabuleiro de canecas e a sua trança a soltar-se e o calor do pão ainda fracamente na sua memória, e encarou o lugar onde ele estivera. Não dormiu bem. O corredor leste era frio da forma como a pedra velha é fria, não mordaz, mas persistente, a infiltrar-se através do cobertor fino e da lã gasta do seu vestido até as suas articulações doerem. Deitou-se no seu estreito catre com os olhos abertos e a escuridão a pressionar suavemente contra o teto. E pensou na passagem, nos dois homens, na voz do rei a dizer que uma marca rejeitada não te torna menos com a mesma certeza sem pressa que ele poderia usar para descrever a direção de um rio. Pensou nos olhos de Corvin, na forma cuidadosa como construiu as suas perguntas, no sorriso fino que não era tão leve como fingia ser. Pensou em Hadwin, não com a velha torrente de dor que outrora sentira, mas com algo mais silencioso e mais perigoso, o cansaço. O reconhecimento de que ele não a esquecera, talvez nunca tivesse pretendido, e que a sua visibilidade esta noite, 3 degraus acima de um estrado, uma cadeira vazia, o lembrara de algo que ele considerava seu. Pressionou o pulso esquerdo contra o lado no escuro. Acima do castelo, o vento movia-se através da noite com um som baixo de busca, sentindo ao longo das pedras da forma como o frio sempre fazia, procurando uma entrada. Elsie fechou os olhos. Amanhã seria transferida para o corredor oeste. Amanhã estaria mais perto da rotação da guarda, ao alcance da audição da casa do rei, em divisões que pessoas da sua categoria normalmente não habitavam. Ela ainda não sabia quanto isso lhe custaria, mas começava a compreender, com uma certeza lenta e cautelosa, que a noite de hoje mudara algo. Não o consertara, não o resolvera. Algo muito anterior a isso. Algo simplesmente mudara, como a primeira fissura capilar aparece no gelo, antes de alguém ainda saber que a superfície não aguentará. Fechou os olhos com força e esperou pela manhã. O corredor oeste cheirava a cera de abelha e cedro. Elsie notou isso no momento em que a mordoma Mor, uma beta compacta e de cabelos prateados chamada Marta, que se movia pelos corredores interiores do castelo com a autoridade rápida de quem memorizara cada pedra, abriu a porta dos novos aposentos e deu um passo para o lado para deixar entrar. O cheiro atingiu-a antes da sala, limpo e quente e fracamente doce, tão diferente da lã úmida e da cinza da ala dos servos do leste, que Elsie parou na porta por um momento sem se mover. É um quarto pequeno, disse Marta, num tom de quem oferece um aviso antes que uma queixa possa ser lançada. Mas é quente. A lareira partilha uma parede com o escritório do rei do outro lado, por isso a pedra retém o calor até tarde da noite. É mais do que preciso, disse Elsie honestamente. Marta olhou para ela, um olhar breve e avaliador, do tipo que catalogava e arquivava sem revelar as suas conclusões, e depois deu um aceno curto e pousou uma chave na pequena mesa ao lado da porta. O quarto era realmente pequeno, uma cama estreita com um cobertor de lã apropriado e uma almofada que não estava achatada, um lavatório com uma bacia de cerâmica, um banquinho de 3 pernas,
Uma modesta lareira com um fogo baixo já aceso e uma única janela com postigos grossos que, quando Elsie os atravessou e os abriu ligeiramente, revelou uma vista do pátio interior 3 andares abaixo. Podia ver a rotação da guarda dali. 4 homens na liberta escura do rei a fazer circuitos lentos e firmes pelas muralhas do pátio. Fechou os postigos. Continuarás as tuas funções nas cozinhas e no salão, disse Marta da porta. Nada muda a esse respeito, mas dormirás aqui e farás as tuas refeições aqui se escolheres. Ela fez uma pausa. As instruções do rei. Eu entendo, disse Elsie. Outra pausa. Marta tinha o ar de uma mulher com mais a dizer e uma disciplina longa e praticada sobre o quanto dela realmente libertava para o mundo. Ela decidiu: se alguém te incomodar nos corredores, deves vir ter comigo diretamente. Não com os guardas. Comigo. Disse-o com uma clareza que sugeria que ela tinha uma razão específica para esta distinção. Está claro? Sim, disse Elsie. Obrigada, Marta. A mordoma partiu sem cerimônia, puxando a porta atrás de si. Os seus passos afastaram-se pelo corredor com a sua precisão característica. Calcanhar, ponta, calcanhar, ponta. E depois desvaneceram-se no murmúrio ambiente do castelo de vozes distantes e madeira a sentar. Elsie sentou-se na borda da cama. O cobertor de lã era grosso sob as suas palmas. O fogo estalava quietamente na pequena lareira. Do outro lado da parede partilhada podia ouvir fracamente, como um som ouvido através da água, o ocasional movimento de alguém no escritório do rei. Não vozes. Apenas presença, o impacto suave das botas no chão de pedra. O distante baque de algo pousado numa mesa. Sentou-se com as mãos no colo e olhou para o fogo, e tentou compreender o que estava a acontecer à sua vida. 3 dias passaram. No primeiro dia nada aconteceu, exceto que Elsie se moveu pelas suas funções com a atenção cuidadosa de alguém a caminhar em terreno que ainda não testou quanto à profundidade. Carregou tabuleiros, esfregou potes, buscou água do poço do pátio no frio cinzento da manhã. A equipa da cozinha tratou-a como sempre, nem cruelmente nem bondosamente, simplesmente como uma peça da maquinaria de trabalho do salão que existia na sua função designada. Ela estava habituada a isso. Achou-o quase repousante depois da estranheza da noite da festa. No segundo dia, Corvin encontrou-a no jardim de ervas inferior do castelo. Tinha sido enviada para recolher alecrim seco dos feixes pendurados sob o pequeno telhado do jardim. Um recinto de pedra murado, fora da passagem da cozinha, protegido do pior do vento de inverno. Cheirando poderosamente a tomilho e terra e algo resinoso cujo nome ela nunca aprendera. Estava a estender a mão para um feixe pendurado quando ouviu o portão do jardim abrir atrás dela e sentiu com a sensibilidade particular que desenvolvera para o perigo que usava uma cara agradável quem era antes de se virar. Ele estava vestido de forma diferente de como estivera na festa. Mais simples, numa túnica de lã escura sem os bordados prateados. Embora suas botas ainda fossem finas e os seus olhos âmbar ainda fossem construídos para observar, olhou à volta do jardim com uma expressão de leve interesse, como se tivesse chegado ali inteiramente por acidente. Elsie continuou a recolher alecrim. Queria pedir desculpa, disse Corvinot. Não há nada a pedir desculpa. Ela disse, fui desagradável. Foste honesta. Puxou o último feixe e virou-se para o encarar segurando o alecrim seco nas 2 mãos. Disseste o que a maioria das pessoas naquele salão estava a pensar. Foste simplesmente a única disposta a dizê-lo em voz alta. Ele olhou para ela firmemente. A luz cinzenta da manhã, sem a performance iluminada a velas da festa, parecia mais jovem, e ela pensou, um pouco mais genuíno. A cordialidade calculada ainda estava lá, construída na estrutura do seu rosto. Mas por baixo dela algo menos ensaiado estava a mover-se. Curiosidade, talvez, ou algo que ainda não tinha certeza do que era. Não tens medo de mim, disse ele. Tenho um pouco de medo de ti, admitiu ela, mas tenho mais curiosidade sobre o que queres realmente. Ele piscou. Foi a primeira vez que a vira parecer genuinamente apanhada desprevenida. E durou apenas um momento antes que a expressão controlada se reestruturasse, mas ela vira. Arquivou-o. Quero entender,
disse ele cuidadosamente. O que o rei pretende contigo? Não sei o que o rei pretende comigo. Ele mudou-te para o corredor oeste. Ele afastou-me de um risco de segurança, disse ela. 2 homens de Lord Hadwin encurralaram-me na passagem depois da festa. Algo mudou na cara de Corvin. Não surpresa. Ele sabia ou suspeitava, ou ambos. Mas a forma do que ele estava a pensar mudou. A arquitetura das suas suposições a rearranjar-se por detrás dos seus olhos. Ele olhou para o seu pulso esquerdo, o coberto, e depois de volta para o seu rosto com uma expressão que era finalmente, pela primeira vez, simplesmente direta. Hadwin, disse ele baixinho. Não sabia que o seu alcance se estendia até Thornwall. Conheces Lord Hadwin? Sei dele, disse ele cuidadosamente. O território do meu pai faz fronteira com o Tem havido disputas ao longo dos anos. Ele fez uma pausa. Ele não é um homem que liberta coisas que considera suas. Não, concordou Elsie. Ele não é. Olharam um para o outro no frio jardim de ervas. O cheiro de alecrim subindo entre eles. E algo mudou na qualidade do silêncio. Não calor, exatamente. Não confiança. Algo anterior a ambos. O primeiro reconhecimento cuidadoso de que poderiam não estar de lados opostos da mesma questão. O rei sabe algo sobre Hadwin, disse Elsie, não acusadora, sentindo. A mandíbula de Corvin apertou ligeiramente. Se sabe, disse ele, ele manteve-o mais próximo do que manteve a maioria das coisas. Olhou para lá dela para a parede do jardim, e algo moveu-se pelos seus olhos que ela não conseguiu nomear velho e complicado e não totalmente limpo. Há uma reunião do conselho em 4 dias. Hadwin foi convocado. Ele estará neste castelo. O frio encontrou a sua espinha. Por que me estás a dizer isto? Perguntou ela. Corvin olhou de volta para ela. Parecia estar a decidir algo. Ela podia quase ver as escamas disso a tombar por detrás dos seus olhos âmbar. E então disse simplesmente, por que gostaria de saber, antes que ele chegue, se o rei te está a proteger ou a usar? E suspeito, acrescentou ele com o fantasma de algo que não era bem o sorriso fino da festa, que tu gostarias de saber o mesmo. Fez uma curta reverência, cortês, não zombeteira, e deixou o jardim. Elsie ficou entre as ervas penduradas na luz cinzenta e fria com um maço de alecrim nas mãos, e o seu coração a trabalhar firmemente contra o interior das suas costelas. Hadwin estava a vir para Thornwall. Tinha 4 dias. Encontrou o rei por acaso naquela mesma noite. Tinha dado uma volta errada no pátio interior. A geografia do corredor oeste ainda era nova para ela. As suas passagens ramificadas ainda não mapeadas na sua memória, e virara numa esquina para um pequeno antecâmara de pedra para encontrar Tristan de pé numa mesa de mapas, com uma vela a arder baixo no seu suporte e um grande pergaminho espalhado sob as suas mãos. Levantou os olhos quando Elsie apareceu. Desculpa, disse ela imediatamente. Perdi a passagem. Eu irei. Vem aqui, disse ele. O pergaminho era um mapa territorial. Podia ver as cordilheiras que marcavam a fronteira norte de Valdenmoor, os sistemas fluviais a correr para sul, as marcações dispersas que indicavam territórios de matilha e terras contestadas. O seu dedo estava pousado numa região no sul e ela reconheceu a topografia, antes de reconhecer o nome escrito ali em tinta antiga. Território de Hadwin. Olhou para o rosto do rei. Ele estava a observá-la com aquela atenção quieta e avaliadora, e ela compreendeu com a lenta certeza de quem monta um mosaico uma peça de cada vez que a sua chegada a esta antecâmara não for inteiramente acidental. Os corredores de Marta não levavam a lugares errados por acaso. Ele está a vir para cá, disse Elsie. Sim, disse Tristan. Sabias que ele enviaria homens primeiro? Uma pausa. Suspeitei. Olhou para o mapa, para o território sul, para as marcas negras cuidadosas que indicavam disputas de fronteira, aldeias contestadas, reivindicações de recursos. A dimensão disso era maior do que ela imaginara. O alcance de Hadwin através do pergaminho era substancial, o seu território pressionando 4 senhores vizinhos e a borda das próprias terras do sul do rei. O que ele fez? Perguntou ela baixinho. Não sobre si, algo mais velho, algo no mapa. Tristan ficou em silêncio por um longo momento. A chama da vela inclinou-se numa corrente de ar de algum lugar nas paredes de pedra, lançando a sua sombra longa sobre o pergaminho.
Ele tem levado ômegas, disse ele, de aldeias fronteiriças, não através de vínculo legal, mas pela força. A sua voz era plana medida, e por baixo da medida havia algo que fora comprimido por muito tempo sob grande peso. Tenho estado a construir um caso contra ele há 2 anos. Precisava de provas que resistissem perante o conselho completo. Olhou para ela. Precisava de testemunhas que tivessem sobrevivido à sua casa e pudessem falar. O quarto estava muito quieto. Ele rejeitou-me, disse Elsie lentamente, porque eu não ficaria em silêncio. Os olhos pálidos de Tristan seguraram os dela. Sei, disse ele. Ela não dormiu naquela noite também, mas foi diferente da insônia da primeira noite. A primeira noite fora a insônia do medo, fria e circular, os seus pensamentos a correrem os mesmos caminhos gastos repetidamente como uma roda de carroça, presa na lama. Esta noite foi algo mais. Esta foi a insônia de uma mulher sentada direita na borda de uma cama quente, com as mãos cruzadas no colo. E a sua mente a trabalhar com uma precisão lenta e metódica que ela não sentira em anos. Ele estivera a construir um caso por 2 anos. Ela virou as palavras cuidadosamente, da forma como se vira uma pedra encontrada no leito de um rio, ainda não confiando no que poderia estar por baixo, mas incapaz de a pôr de volta sem olhar. 2 anos. Hadwin rejeitara há 3 anos. A cronologia sentou-se no seu peito com um peso silencioso e específico. Saíra da casa dele sem nada além das roupas que vestia e da marca do crescente partido queimada no seu pulso, e caminhara para norte através do frio de outono por 4 dias antes que a carruagem de um curandeiro viajante a encontrasse na estrada e a levasse até aos portões exteriores de Thornwall. Tinha 22 anos. Disseram a si mesma, da forma como as pessoas dizem a si mesmas coisas que são necessárias para a sobrevivência em vez de verdadeiras, que tinha acabado. Que se afastara disso, e o afastamento era suficiente. Não sabia que um rei estava a contar testemunhas. Pressionou as mãos planas contra as coxas e encarou o fogo baixo. A pergunta que Corvin fizera no jardim de ervas, ele está a proteger-te ou a usar-te? Tinha se incrustado na sua mente como uma farpa, demasiado pequena para agarrar, mas impossível de ignorar. Não achava que Tristan tivesse fabricado a noite da festa. Não tinha arranjado para que não houvesse um assento vazio abaixo, para que ela subisse os degraus do estrado e se tornasse visível. Essa sequência de eventos era demasiado pequena e demasiado acidental para um plano deliberado. Mas também compreendia agora que quando se sentara à sua mesa, ele a reconhecera. Não o seu rosto, talvez, mas o seu pulso. O pulso coberto, a marca de Hadwin. E ele dissera-lhe para se sentar, e o pão aparecera na borda da mesa onde ela o pudesse alcançar. E quando fora encurralada na passagem, ele estivera lá. Não era ingênuo o suficiente para chamar a isso coincidência, mas também não estava pronta para chamar a isso outra coisa. A verdade, suspeitava ela, era mais complicada do que proteção ou uso. A verdade era provavelmente que era ambos, entrelaçados da forma como a maioria das coisas envolvendo o poder eram entrelaçadas. E que a questão de qual fio corria mais fundo só se revelaria com o tempo. Tinha 4 dias antes da chegada de Hadwin. Deitou-se finalmente e puxou o cobertor de lã sobre os ombros. E escutou o som fraco e distante da rotação da guarda no pátio abaixo. Botas na pedra firme e circular. O pequeno som fiável de um mundo que ainda estava em ordem. Fechou os olhos e decidiu na forma silenciosa como as decisões são por vezes tomadas. Não com drama, não com certeza, mas com o simples reconhecimento de que a alternativa já não é suportável, que ela falaria. Encontrou Tristan no grande salão na manhã seguinte. Ele não estava à mesa principal. O salão estava quase vazio na hora matinal. As longas mesas nuas e com cheiro a fumaça de madeira da noite anterior. A lareira central ardia até as cinzas incandescentes. Estava de pé perto da parede distante com o seu general, um homem corpulento chamado Aldrich, cuja barba grisalha e squint permanente lhe davam o ar de alguém que lia perpetuamente algo escrito demasiado pequeno. Falavam em voz baixa sobre um pergaminho dobrado. E Tristan levantou os olhos quando Elsie entrou no salão com a particular atenção de um homem cujos sentidos registravam o movimento antes que a sua mente consciente o processasse.
Cruzou o salão em direção a ele. Estava ciente dos olhos de Aldrich a moverem-se para ela com rápida avaliação, catalogando o seu posto, a sua aparência, o facto de ela se aproximar do rei sem ser chamada, e permanecendo nela com uma atenção constante e ilegível. Parou a uma distância respeitosa deles e dirigiu-se diretamente ao rei. Gostaria de falar consigo, disse ela, quando tiver tempo, sobre Lord Hadwin. O squint de Aldrich aprofundou-se ligeiramente. Tristan dobrou o pergaminho e entregou-o ao seu general sem desviar o olhar de Elsie. Agora, disse ele a Aldrich, continuamos isto ao meio-dia. O general deu uma curta reverência e deixou o salão, dando passos medidos de um homem habituado a sair de salas quando os reis indicavam, e fazendo-o sem qualquer opinião visível sobre o assunto. As suas botas desvaneceram-se pelo salão e depois o salão ficou silencioso e grande à volta deles. A luz pálida do inverno a entrar pelas janelas altas em longos e frios raios. Tristan gesticulou em direção ao banco mais próximo da lareira distante. Sentaram-se não lado a lado, mas angulados um para o outro ao canto da longa mesa, perto o suficiente para falar sem levantar as vozes. As cinzas na lareira ainda mantinham um calor fraco. O salão cheirava a fumaça de pinho e madeira velha e ao fantasma da festa da noite passada. Elsie cruzou as mãos sobre a mesa à sua frente e começou. Não tinha planeado as palavras. Decidira nas horas finas, antes do amanhecer, que o planeamento apenas produziria algo ensaiado e frágil, e o que isto exigia era simplesmente a verdade dita de forma simples. Por isso falou de forma simples. Contou-lhe sobre os 3 anos na casa de Hadwin antes da rejeição. Não tudo, não o pior, mas a forma. Os outros ômegas que conhecera ali, aqueles que chegaram assustados e ficaram mais silenciosos à medida que os meses passavam. Não mais calmos, mas esvaziados. Como se algo tivesse sido metodicamente removido do interior deles. Aqueles que desapareceram sem explicação. Transferidos, disse Hadwin, para outras casas e que ninguém confirmou ter chegado a lugar algum. Os registros que ela vira uma vez por acidente. Nomes num livro de registros. Datas. Quantias pagas em moeda de prata. Antes que o mordomo de Hadwin lhe tirasse o livro de registros com um sorriso que prometia consequências. Contou-lhe sobre a noite em que perguntou diretamente o que acontecera a uma rapariga chamada Senna, que estivera na casa durante 6 meses e desaparecera numa manhã. Contou-lhe o que Hadwin dissera. Contou-lhe o que ela disse em troca. Contou-lhe que a rejeição viera na semana seguinte. Não lhe contou como se sentira ao ter a marca atravessada. Algumas coisas eram verdadeiras sem precisar de ser descritas. Quando terminou, o salão estava muito quieto. A luz através das janelas altas mudara ligeiramente, a manhã a avançar enquanto ela falava, os frios raios a moverem os seus ângulos pelo chão de pedra. Tristan não a interrompera uma vez. Sentara-se com os antebraços pousados na mesa e os seus olhos pálidos no seu rosto e escutara com a total e imóvel atenção de um homem que compreendia que certas coisas requerem a totalidade de ti para as receber adequadamente. Ficou em silêncio por um momento depois de ela terminar. A rapariga chamada Senna? Sim. Tem um nome nos meus registros que pode ser o dela, disse ele. Ela está viva. Está nos territórios do norte, na casa de uma curandeira que a encontrou na estrada. Fez uma pausa. Ela concordou em falar perante o conselho. Elsie pressionou as mãos na mesa. O sentimento que a atravessou era demasiado grande para caber no momento, e ela não tentou contê-lo todo de uma vez. Simplesmente permitiu que fosse grande, permitiu que existisse e respirou à volta dele. Quantas? Perguntou ela. 8 testemunhas confirmadas, disse ele. Com o teu relato, 8. 8 mulheres, 8 marcas partidas, 8 estradas percorridas sozinhas no frio. Olhou para ele. O conselho acreditará em nós? O conselho não terá escolha, disse ele. Não com o livro de registros. A sua respiração parou. Tens o livro de registros? Uma cópia, disse ele. Feita antes que Hadwin destruísse o original. O meu homem na casa dele fê-la há 3 anos. Algo passou pela sua expressão, Gad breve e velho, e carregando o peso específico da culpa que vem de saber a coisa certa e ser incapaz de a fazer rápido o suficiente. Não podia agir mais cedo, não sem contas de testemunhas suficientes.
A família de Hadwin detém 3 votos do conselho. Uma acusação prematura com provas insuficientes teria colapsado o caso e dado tempo para ele desaparecer o que restava. Elsie absorveu isso lentamente. Compreendeu a arquitetura dele, a dolorosa paciência necessária para construir algo que aguentasse. Também sentiu claramente, sem ressentimento, o peso do que essa paciência custara. Os anos, o silêncio, as 8 estradas. Sei, disse ela calmamente, não te culpo. Ele olhou para ela com uma expressão que ela nunca vira nele antes. Não era quietude, não atenção avaliadora, não autoridade comprimida. Era algo por baixo de tudo isso, algo que a quietude vinha segurar, como o gelo segura sobre a água. Não dor, não culpa, algo que não tinha um nome limpo, mas que ela reconheceu pela sua forma. A sensação de carregar algo sozinho por muito tempo e encontrar de repente que as mãos de outra pessoa também estavam sobre ele. Ela desviou o olhar primeiro. Lá fora, pelas janelas altas do salão, o céu de inverno tinha ficado da cor de estanho, pesado com nuvens que se acumulavam desde o amanhecer. A primeira neve da estação profunda, pensou ela, estava a ameaçar há dias. A outra coisa, disse ela, ele esperou. Corvin, disse ela, Lord Corvin, veio ter comigo ao Jardim de Ervas ontem. Contou-lhe o que Corvin dissera. As disputas de fronteira com o território de Hadwin. A pergunta que ele fizera sobre as intenções do rei. A forma cuidadosa como se posicionar entre a suspeita e algo que poderia, se manuseado corretamente, tornar-se assistência. Tristan escutou sem mudar a expressão. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um momento. E então disse, quase para si mesmo, o seu pai perdeu 3 aldeias para a expansão da fronteira de Hadwin há 4 anos. O conselho decidiu a favor de Hadwin. Olhou para ela. Corvin tem razões. Ele não tem a certeza de ti, disse Elsie cuidadosamente. Não, concordou Tristan. Ele passou 3 anos a observar-me a não fazer nada visível em relação a Hadwin. Da sua posição, isso parece indiferença ou cumplicidade. Vais falar com ele? Ainda não. Olhou para as cinzas na lareira. Mas quero que o faças. Ela ficou quieta. Já estabeleceste uma ligação com ele, disse Tristan. Ele aproximou-se de ti. Fez-te perguntas, disse-te mais do que pretendia, creio eu, porque respondeste-lhe honestamente quando ele esperava uma performance. Olhou de volta para ela. Preciso de saber antes que Hadwin chegue, se Corvin ficará com a ação do conselho ou tentará usar a situação para a vantagem da sua própria casa. A distinção é importante. Elsie olhou para ele firmemente. Queres que descubra que tipo de homem ele é? Quero que continues a ser tu mesma, disse Tristan. Que é, tanto quanto consigo dizer, alguém que faz perguntas diretas e escuta cuidadosamente as respostas. Manteve o seu olhar. Não te peço que o enganes. Peço-te que fales com ele. A distinção era real, e ela sentiu-a. Sentiu também a forma da coisa maior a assentar à sua volta. A posição que agora ocupava num plano que não sabia que estava a entrar. A utilidade específica de um ômega rejeitado que sobrevivera à casa de Hadwin e mantivera a sua clareza, e podia falar claramente a um Sr. Beta desconfiado que ainda não confiava no rei. Não era ingênua sobre o que era, mas também, percebeu ela, não tinha medo disso. Está bem, disse ela. Lá fora, pelas janelas altas, a primeira neve começou a cair, leve e exploratória no início, da forma como a primeira neve é sempre, como se o céu ainda não estivesse comprometido. Depois firmemente, com a certeza silenciosa e absoluta de algo que fora decidido muito antes de qualquer pessoa no chão estar pronta para isso. Tristan olhou para a janela. Algo no seu rosto mudou, mal, apenas nas bordas, para algo que não era bem paz, mas estava adjacente a ela. Um homem a olhar para a neve a cair num castelo que ele defendia há muito tempo. 3 dias, disse ele. 3 dias, concordou Elsie. Levantou-se do banco, endireitou a capa e caminhou de volta pelo grande salão através da luz pálida e longa, deixando-o sentado sozinho com as cinzas e a neve e o peso do que estava para vir. Não olhou para trás, mas estava ciente, até a porta distante do salão, da qualidade do silêncio atrás dela. Não era o silêncio de alguém que se virara. Era o silêncio de alguém que continuava a observar firmemente, sem desviar o olhar. Puxou a capa mais apertada, saiu para o corredor. 3 dias.